Signo de Capricórnio, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô para os capricornianos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site, onde tem os serviços disponíveis, tudo bem detalhado, e também tem o meu Instagram, onde tem leituras diárias. Então vamos lá, sua leitura signo de Capricórnio, lembrando que é uma previsão para os próximos 7 dias contando a partir do momento em que você chegar até esse vídeo. Então, uma energia inicial, vamos de energia inicial para o signo de Capricórnio. Energia inicial para Capricórnio. E a gente tem a carta da Torre. A Torre diz, né, vai sacudir, vai abalar. Tem um abalo aqui, mas é uma tomada de consciência para que você saia de alguma coisa que não está muito bacana mais na sua vida. E talvez você já até tenha saído disso, você já até tenha se desvinculado, terminado, finalizado, enfim, né? Se você tá numa consciência desperta, você saiu pelo amor e não pela dor, tá? Mas a torre ela traz uma chacoalhada, para quê? Para que a gente se mexa, para que a gente vá fazer uma outra coisa, para que a gente se libere, se liberte. Seja lá o que você tá ainda apegado, é o momento de você é, desapegar, não no sentido de deletar, de dar um chega para lá, mas no sentido de, quer saber? Eu vou desencanar. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, não vai ser. Sabe, às vezes a gente fica apegado a um resultado, apegado a uma promoção que nos prometeram. A gente fica apegado a uma mensagem de WhatsApp que falaram que ia mandar e não estão mandando. E aí você quer controlar esse apego de controlar o outro, controlar a situação, controlar o externo. Só que a gente não tem controle sobre nada na vida, né? A não ser sobre as suas próprias reações. E mesmo assim, a gente nem consegue controlar as nossas próprias reações. Então, se a gente não é capaz de controlar nem a nós mesmos, que dirá querer controlar a vida do outro ou o externo ao nosso redor, certo? Então é isso, é abrir mão do controle e se permitir sair de um lugar que já não é mais para você, de um relacionamento, de um trabalho, de uma carreira, de um modo de vida, de um grupo, de repente, tá? Ah, mas se eu sair, o que que vão pensar? Mas e se eu sair? E se eu sair perdendo? Falaram que, né, daqui a pouco vai sair a promoção, mas não saiu. E se bem na hora que eu sair, liberarem o dinheiro, liberarem a verba? Enfim, né, são escolhas. Mas a torre está me sinalizando que tem algo que já não dá mais, não é mais para você. Não é mais para você. Se você saiu e daí a outra pessoa entrou e ela foi promovida, não é porque você perdeu a oportunidade, é porque não era você que ia ser promovido, era outra pessoa. Pronto. Entende? Então, desapega de alguns quereres, algumas vontades, eh, e aceita o fluxo da vida, tá? Às vezes não vai ser essa pessoa exatamente que você tá mirando. Às vezes tem uma outra que você não tá nem de olho, que nem tá no seu radar, mas você precisa sair, mudar o foco, sair dessa coisa aprisionante, acachapante, limitante, para você ver que existe vida do outro lado, sabe? É como se alguns capricornianos tivessem só aquele pensamento fixo. Tem que ser esse lugar, tem que ser essa pessoa, tem que ser esse salário, tem que ser isso. Desapega. Tem que ser essa casa. Abra-se a outras possibilidades, tá? Porque a nossa mente, ela tá trabalhando com aquilo que você conhece, mas essa torre está trazendo uma expansão de consciência, uma abertura mental de mostrar que tem coisa que você não está vendo e você só vai ver à medida que você caminhar. É aquela velha frase, né, que às vezes a vida te traz coisas tão surpreendentes que você nem sonhava em sonhar, que você nem era capaz de imaginar.
Então deixa a vida te surpreender também, tá? E outro dia eu postei, eu não sei se eu já postei, né? Uma frase que é mais ou menos assim: as coisas mais surpreendentes da sua vida, as boas surpresas da sua vida, não foram planejadas. Que mais? Vamos lá. Que mais para Capricórnio? Ai, gente, meu Deus. Eu já falo aí para vocês. Ok. Primeira mensagem para vocês, a primeira carta que veio é o julgamento. O julgamento fala de elevação de consciência, de mudança de patamar, seja consciencial, seja mudança de patamar de vida, mudança de padrão de vida, fala de crescimento, ascensão e convite. Pode ser que alguns sejam convidados a fazer alguma coisa que nunca fizeram, assumir um cargo que nunca tinha imaginado que poderia ser capaz de ter, né, esse desafio profissional, mas tem uma elevação. É como se tivesse assim a possibilidade de você voar mais alto do que você tinha imaginado, tá bom? Aqui é curioso, né? As figuras estão nuas, né? Então, às vezes, a gente se sente meio nu, parece que eu não tenho os recursos necessários, mas tem, você tem aquilo que é necessário. Ele não tá, né? Ele tá levando aquilo que é importante. Então você tem algo que é muito importante e que está sendo reconhecido para você avançar nesse próximo nível de carreira, de vida, de espiritualidade. Então você tem a bagagem, você tem o recurso necessário. Não se menospreze, não seja muito crítico com você, sabe? Falando ah, mas eu acho que eu não sei nada sobre isso. Se te chamaram, se te convidaram, se você está tendo essa possibilidade, é porque você tem sim, você dá conta, ok? É, E eu sei que, assim, intelectualmente, mentalmente, né, na sua cabeça, você fala isso para si mesmo, mas às vezes no nível mais do emocional, tem uma certa insegurança ainda. E aqui está falando, vença os seus medos e vai viver a sua vida, porque aqui a gente tem um chamado espiritual para você crescer. Tá? Para você crescer, para você progredir, para você ir para uma oitava acima. É a ascensão, tá? Bom, segunda mensagem aqui vem com quem? A torre. Capricórnio, você veio com a torre e você recebe a torre de novo. Então, é inevitável essa torre. O que é essa torre? Eu enxergo que tinha alguma coisa que era falsa e que talvez eu construí meu castelo em areia, tá? Então, eu vejo, o olho que tudo vê, eu vejo que tinha alguma coisa que eu construí ou que foi construída na minha vida com base, né, em um terreno infértil, em um solo arenoso, e a coisa começa a ruir. Então, para quem não fez aquela coisa do, ah, não foi pelo amor, vai pela dor, para algumas pessoas vai ser de uma forma dolorosa. Tem uma coisa de susto, de brusco. Por quê? Porque você estava insistindo no erro, ou você estava insistindo naquilo que você sabia que já não era mais o seu caminho. O ponto é que a partir dessa semana tem uma liberação energética de você seguir a sua vida, seguir o seu caminho, tá vendo? O carro aqui bateu na torre e os cavalos, digamos assim, eles estão livres. E agora cada um para o seu caminho, vai cada um para o seu lado. Eu vou viver a minha vida. Aqui pode ter um término de relacionamento, tá? Para algumas pessoas. Mas que não é que todo relacionamento vai acabar. Algum relacionamento que já estava por um fio é, é como se fosse o ápice, né? Tipo, é a gota d'água para algumas pessoas. Por quê? Porque você tem que evoluir, tá? E a terceira mensagem vem com o seis de ouros. Seis de ouros é
o equilíbrio e a harmonia, é o equilíbrio entre dar e receber. Se tem alguma relação na sua vida que não está harmoniosa, não está equilibrada, você sente que você está dando mais, fazendo mais pelo outro, é hora de você fazer menos. Simples assim. É, é óbvio, não é óbvio? Então, assim, se você está fazendo demais, faça menos. Aqui existe, para algumas pessoas, uma sensação de arrogância, tá? E eu vou explicar isso. Não é que eu tô te chamando de arrogante, mas o que que é a arrogância? Rogar é pedir. Arrogância é quando eu peço para mim, eu puxo a coisa para mim. Então eu tomo a responsabilidade para mim sobre alguma coisa que não é da minha responsabilidade, não é da minha alçada, não está sob o meu controle, mas eu, né, por algum motivo eu tomo essa responsabilidade para mim. Por exemplo, alguma coisa que tem a ver com seus pais, parentes, filhos, marido, esposa, enfim. Nessas situações de relacionamento, ou às vezes de trabalho, você não tem muito a ver com aquela história. A história é do outro, o projeto é do outro, mas se você, peraí que eu sei fazer, eu te ajudo. E aí você quer ajudar demais, você quer fazer demais, e aí você dá demais, dá atenção demais, dá carinho demais, dá dinheiro demais. E aí, por quê? Porque você está arrogante, você está pedindo para si assumir uma posição ou uma responsabilidade que caberia ao outro, mas você está se colocando à frente. Isso não é ser líder, né? Isso é, de repente, um desajuste. Porque você está impedindo o outro de viver a sua própria história e de construir o seu aprendizado. Porque, eu fico com dó do meu filho, coitado, ele não consegue. Eu fico com dó dos meus pais, porque coitadinhos, tá? Então, é isso que a gente chama de arrogância no sentido da visão sistêmica. É, quando eu quero fazer muito pelo outro, eu quero ser o super-herói da história. Não para ser reconhecido, mas porque eu tenho pena daquela pessoa, eu quero ajudar. Só que isso não tem a ver com você, tá? Essa história tem a ver com aquela pessoa. É como você tentar ajudar a borboleta a sair do casulo, que você mais prejudica do que você ajuda, certo? Então, fica atento essa semana nesse movimento de às vezes querer ajudar demais ou querer fazer demais pelo outro e, né, você fica fora de lugar. Porque daí depois você reclama que só toma na cabeça, que ninguém te reconhece ou que quando você precisa ninguém te ajuda. É lógico, você cria uma imagem de que você é autossuficiente, de que você não precisa de ajuda porque você está sempre ajudando as outras pessoas, tá? E lendo as três cartas juntas aqui, o julgamento, a torre e o seis de ouros, a gente está falando de reciprocidade. É o momento de você encontrar um trabalho ou um estilo de vida ou uma relação afetiva, tá? Pode ser amor, pode ser amigos, enfim, que sejam mais recíprocas, que sejam mais equilibradas e harmoniosas. E por isso, pessoas podem sim sair da sua vida para abrir espaço para você encontrar pessoas mais alinhadas com quem você é nesse momento agora, ok? E aqui a gente pode estar falando sim de relacionamento amoroso, de construção de uma nova família. Oráculo da Lua para Capricórnio. Finalizando o oráculo da Lua, virou aqui no meio do deck, tá? Virou a energia está ganhando força. A energia está ganhando força. Percebe que aqui a gente tem um raio, né? Raio produz energia. A gente tem um raio aqui, então a energia está ganhando força. Energia de lua crescente. A energia está ganhando força. A sua energia está ganhando força, sim. Né? Energeticamente você está se fortalecendo, você está se revitalizando, e ao mesmo tempo, existe no seu entorno uma energia magnética, uma energia, uma eletricidade pulsante, vibrante aqui, e isso está ganhando força. Sabe, esses dias em São Paulo está tendo muita tempestade, né? E a gente olha no horizonte
o céu tá todo escuro e começa a ter um monte de raio, fica dando uns clarões, assim. É isso que eu percebo para vocês, Capricórnio. O seu entorno tá cheio desses raios, desses clarões. E o que ajuda esse clarão? Esse clarão são flashes. Podem ser flashes de memórias da sua infância, flashes de vidas passadas, ou pode ser flashes de insights daquilo que você pode fazer no futuro. Sabe, como se tivesse uma mensagem assim. Imagina esses flashes, esses pulsos de luz, esses pulsos luminosos, como se fosse, como chama aquele negócio, código Morse? Já viu em filmes, né? No navio, o navio tá para afundar, não sei o quê, e eles ficam mandando mensagem em código Morse. E então é como se tivesse os eu sei que é uma viagem, tá? O seu eu do futuro mandando um código Morse para você sobre coisas que você precisa fazer hoje para assegurar o salvamento, né? Para assegurar o salvamento ou assegurar que você esteja a salvo e protegido lá na frente. Tá, então para isso você precisa sair de uma torre, você precisa seguir um novo rumo, ou você precisa eh, expandir a sua consciência sabendo com quem você está lidando e que tem pessoas que sim vale a pena continuar e tem pessoas que talvez você possa ir se distanciando, tá? Pela sua segurança física e emocional, tá bom? É isso, Capricórnio. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, venha fazer a sua limpeza energética na mesa radiônica ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, a gente pode constelar qualquer tema que esteja te impedindo, te bloqueando a acessar um próximo nível de sucesso em qualquer uma das áreas da sua vida.